Vamos começar a primeira questão de língua portuguesa. O menino maluquinho. Preste atenção na história. Eu tenho computador, você não tem. Eu tenho guitarra, você não tem. Eu tenho bicicleta, você não tem. Eu tenho uma bola oficial, você não tem. Tem razão, tá na hora da gente compartilhar tudo isso. Claro, terminou muito bem a história, né? Agora vamos às perguntas da historinha. A expressão repetida nos dois primeiros quadrinhos é muito comum entre... A expressão repetida nos dois primeiros quadrinhos é muito comum entre A. Jovens, B. Adultos, C. Idosos, letra D. Crianças. Preste atenção, pessoal, do 5º ao 9º ano. Essa questão pode pegar qualquer um pela falta de atenção. A expressão repetida nos dois primeiros quadrinhos é muito comum entre A. Jovens, B. Adultos, C. Idosos, D. Crianças. Questão número 2. A rã e o touro. Um grande touro passeava pela margem de um riacho. A rã ficou com muita inveja do seu tamanho e da sua força. Então começou a inchar, fazendo enorme esforço para tentar ficar tão grande quanto o touro. Perguntou às suas companheiras de riacho se estava do tamanho do touro. Elas responderam que não. A rã tornou a inchar e inchar. Ainda assim não alcançou o tamanho do touro. Pela terceira vez tentou inchar e fez isso com tanta força que acabou explodindo por culpa de tanta inveja. Para tentar ser igual ao touro, a rã A. ficou bem forte, B. pulou bem alto, C. fez cara brava, D. inchou muito. Só atenção no texto. Para tentar ser igual ao touro, a rã A. ficou muito forte, B. pulou bem alto, C. fez cara de brava, D. inchou muito. Questão número 3. O maior autor de livros infantis que o Brasil já teve. Conheça Monteiro Lobato, o criador de Emília e tantos outros personagens inesquecíveis. Era uma vez um menino chamado Juca, que nasceu em Taubaté, estado de São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Faleceu em 1948. Quando o Juca era criança, não havia brinquedo tão sofisticado quanto o de hoje em dia. Sabe o que ele fazia para se divertir? Usando a imaginação, transformar sabu de milho em bonecos e chuchus como palitos espetados em cavalos. Juca também adorava ir à biblioteca da casa de seu avô. Os livros de viagem e aventura eram seus favoritos. Em sua homenagem, comemora-se o Dia Nacional do Livro Infantil na data do aniversário, 18 de abril. O nome completo do menino dessa história é José Bento Monteiro Lobato. Isso mesmo, foi ele quem criou a turma do Sítio Pica-Pau Amarelo. Escreveu o livro para contar a aventura de Dona Benta, uma avó dedicada, muito culta e excelente contadora de histórias. Seus netos, primo, Pedrinho e Narizinho, que adora brincadeiras e aventuras. Emília, uma boneca de pano, falante, muito curiosa, que vive tendo ideias engraçadas. Tia Anastácia, uma ótima cozinheira que sabe tudo de folclore e cultura popular. Visconde Sabugosa, um sabugo de milho que mais parece um cientista. E tantos outros personagens. As gravuras colocadas abaixo do texto servem para ilustrar o que o autor escreveu no A. Terceiro parágrafo, B. Título do texto, C. Primeiro parágrafo, D. Segundo parágrafo. Bastante atenção nessa resposta. As gravuras colocadas abaixo do texto servem para ilustrar o que o autor escreveu no A. Terceiro parágrafo, B. Título do texto, C. Primeiro parágrafo, D. Segundo parágrafo. Essa aqui acredito que seja um pouco mais difícil. Era uma vez. Sabia que ler conto de fada estimula a imaginação e ainda pode afastar da violência? Bela Adormecida, Branca de Neve, Bela e a Fera. Esses outros contos de fadas são nossos conhecidos. Mas você sabia que ler história como essa, além de fazer a gente sonhar, pode nos afastar da violência? Pois é. Uma pesquisa divulgada recentemente sugere que quem costuma ler contos infantis dá menos atenção aos jogos eletrônicos, alguns muito violentos, solta a imaginação com mais facilidade e, como ouve ler mais história, tem resposta na ponta da língua sobre vários assuntos. O contato com livros de literatura infantil, especialmente de conto de fada, permite a criança falar, ler, escrever e expressar de maneira harmoniosa. Além disso, ela é capaz de analisar e desenvolver certos assuntos com mais facilidade.
Depois dessa pesquisa, quem gosta de um bom conto de fada vai com certeza querer ler muito mais. Já os que dizem que não gostam pode se animar e abrir um bom livro. Afinal, quem não gosta de viajar em graça, em tapetes mágicos, carruagem ou até num bom cavalo alazão, tudo isso é permitido se você soltar a imaginação e experimentar a magia dos contos de fadas. Marque a alternativa em que o autor do texto apresenta 2 argumentos para convencer o leitor sobre a importância da leitura. A. A leitura ajuda a realizar os sonhos e a fazer mágica. B. A leitura permite jogar melhor o jogo eletrônico e ouvir mais. C. A leitura estimula a imaginação e afasta da violência. D. A leitura incentiva a compra de livros e o estudo. A. A leitura ajuda a realizar sonhos e a fazer mágica. B. A leitura permite jogar melhor o jogo eletrônico e ouvir mais. C. A leitura estimula a imaginação e afasta da violência. D. A leitura incentiva a compra de livros e o estudo. O desperdício da água. Quando abrimos uma torneira, não estamos apenas consumindo água, estamos também alimentando a rede de esgoto, para onde vai praticamente toda a água que consumimos. No ano 2000, os seres humanos estão consumindo aproximadamente 150 bilhões de metros cúbicos de água por ano, gerando 90 bilhões de metros cúbicos de esgoto. O consumo de água cresce a cada dia, mas a quantidade de água disponível para o consumo do planeta não cresce. Em um futuro não muito distante haverá escassez. Alguns hábitos devem ser adquiridos no nosso cotidiano, como fechar a torneira ao escovar o dente, cuidar para que a torneira fique fechada de forma correta, reaproveitar a água de lavagem de roupa, para lavar o quintal, etc. Um pequeno filete de água escorrendo o dia inteiro por um vazamento pode equivaler a um consumo diário de água de uma família de 5 pessoas. Segundo o texto, é preciso reduzir o desperdício de água porque a. Algumas famílias têm menos de 5 pessoas. B. O consumo cresce, mas a água disponível no planeta não aumenta. C. Quando abrimos uma torneira, não consumimos apenas água. D. A água usada para lavar roupa deve ser reaproveitada. Repetindo as opções. A. Algumas famílias têm menos de 5 pessoas. B. O consumo cresce, mas a água disponível no planeta não aumenta. C. Quando abrimos uma torneira, não consumimos apenas água. D. A água usada para lavar roupa deve ser reaproveitada. Barquinha carregadinho. O alfabeto é o principal elemento dessa brincadeira, difundido em todo o país. Era muito popular e de uso generalizado, tanto entre crianças como entre rapazes e moços. Os participantes dispõem-se à vontade e um deles inicia a brincadeira citando a palavra que começa pela letra A, que constitui o primeiro arremesso. Lá vai a barquinha, a carregadinha de anéis. Assim dizendo, joga para o outro a barquinha, que pode ser qualquer objeto, uma almofada, um papel amassado, uma bota, etc. Quem recebe responde imediatamente, atirando na direção da outra pessoa, citando agora a palavra que começa por B. Lá vai a barquinha carregada de batatas. Assim sucessivamente a barquinha vai sendo arremessada, sempre carregadinha de uma palavra que começa pela letra imediata, na ordem alfabética. Quem erra paga a prenda, e a cada erro o brinquedo recomeça. Para se brincar de barquinha carregadinha é necessário A. Uma batata para ser escondida. B. Um objeto qualquer para ser arremessado pelos jogadores. C. Um barco de papel para carregar os objetos. D. Um anel para passar de mão em mão. Para brincar de barquinha carregadinha é necessário A. Uma batata para ser escondida. B. Um objeto qualquer para ser arremessado pelos jogadores. C. Um barco de papel para carregar os objetos. D. Um anel para passar de mão em mão. Leia o texto e responda à questão. No mundo da lua, lá vai a lua, lá vai, boiando, como um limão que flutua. Eu fico de cá pensando que haverá dentro da lua, mas a lua nem escuta. Fura uma nuvem e se esconde, surge e se põe a me olhar. Será que de esconde ela está me convidando para brincar? E a lua continua, lá vai andando, lá vai. Ninguém está segurando, por que a lua não cai? O ponto de interrogação utilizado pelo poeta no último verso indica A. Uma pergunta para a lua. B. Uma pergunta para si mesmo. C. Um aviso para a lua. Uma explicação para si mesmo. Na questão 7, o ponto de interrogação utilizado pelo poeta no último verso indica A. Uma pergunta para a lua. B. Uma pergunta para si mesmo. C. Um aviso para a lua. D. Uma explicação para si mesmo. Lorotas de pescador. João e José, 2 velhos amigos que gostam de pescar, comparavam suas presas esportivas, como sempre um procurando superar o outro.
Outro dia eu pesquei um bagre, disse João, e nem queira saber, era o maior bagre que os olhos mortais já viram, pesava pelo menos 200 quilos. Isso é nada, respondeu José. Outro dia eu estava pescando e adivinha que veio pendurado no meu anzol? Uma lâmpada de navio, com a data gravada nela, AD 1392. Imagine só, 100 anos antes da descoberta da América por Cristóvão Colombo. E não é só isso, dentro da lâmpada havia uma luz e ela ainda estava acesa. João olhou para cá, José ficou calado por um momento, mas logo sorriu e disse: Olha aqui, José, vamos entrar num acordo. Eu abato 198 quilos do meu bagre e você apaga a luz da sua lâmpada. Está bem? O efeito de humor desse texto é produzido especialmente pelo fato de A. José ter encontrado uma lâmpada de navio. B. João ter feito a proposta a José. C. João ter pescado um bagre enorme. D. João e José gostarem de pescar. O efeito de humor desse texto é produzido especialmente pelo fato de A. José ter encontrado uma lâmpada de navio. B. João ter feito a proposta a José. C. João ter pescado um bagre enorme. D. João e José gostarem de pescar. Para a questão número 9. Quem tem dente dentro da boca? Os adultos têm 32 dentes na boca. Quando eles caem, não nascem outros. As crianças têm 20 que começam a ser trocados por volta de 7 anos. Os dentes da frente são incisivos. Eles são 8 e cortam os alimentos. Os caninos servem para rasgar comida. Eles parecem dente de cachorro. Todo mundo tem 4 caninos. Os premolares são dentes do meio. As crianças não têm dentes premolares. Os adultos têm 8. Eles servem para triturar o alimento. Os molares servem para amassar o alimento. As crianças têm 8 dentes molares e os adultos 12. De acordo com o texto, o dente incisivo tem a função de A. Cortar os alimentos. B. Triturar o alimento. C. Amassar o alimento. D. Rasgar a comida. Atenção no texto. A. Cortar os alimentos. B. Triturar o alimento. Amassar o alimento ou rasgar a comida. Os dentes incisivos têm a função de A. Cortar alimentos. B. Triturar o alimento. C. Amassar o alimento ou rasgar a comida. Questão número 10. O menino de Brodowski. Desde pequeno, Cândido Portinari, o Candinho, gostava de desenhar. Nasceu em Brodowski, uma pequena cidade no interior de São Paulo. Todos apreciavam seu desenho, seus professores, seus colegas e até padres da cidade. Ainda tinha 10 anos quando ajudou a pintar as estrelinhas do teto da igreja. Com 15 anos, pegou o trem e viajou para o Rio de Janeiro para aprender mais sobre pintura e desenho. Aos 28 anos, ganhou o prêmio de viagem da Exposição Geral de Belas Artes e foi para a França. Durante o tempo que passou lá, não parou de pensar no Brasil, na sua cidade e nas histórias de sua infância. O título de O Menino de Brodowski demonstra que o principal assunto do texto é A morte de Cândido Portinari, os prêmios recebidos por Cândido Portinari, a biografia de Cândido Portinari, os quadros pintados por Cândido Portinari. Responda no gabarito desse vídeo. O Menino de Brodowski, o principal assunto é A morte de Portinari, os prêmios recebidos por Portinari, a biografia de Cândido Portinari, os quadros pintados por Cândido Portinari. Responda o gabarito. Até o nosso próximo vídeo.